Paz do Senhor, meus irmãos. Amém, graças a Deus. Obrigado pela oração. A gente sempre precisa de orações, né? É sempre importante. Idade ao estudo da palavra do Senhor que nós temos feito. Na verdade, a pregação da palavra do Senhor, nós temos feito uma série de mensagens sobre a vida do profeta Jonas, e desde já convido você a abrir a palavra do Senhor no livro do profeta Jonas, capítulo 2. Talvez as meninas possam projetar também aqui Jonas, capítulo 2, de preferência na NVI, porque fica igual. Amém? Os irmãos encontraram? Amém? Então, na verdade, nós vamos ler o verso 17, o capítulo 1, verso 17, até o final do capítulo 2. Ok? Então, o último versículo do capítulo 1, que é o verso 17, até o final do capítulo 2. Então, vamos orar? Ou vamos ler? Podemos ler? Amém? Dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, o seu Deus, e disse... irmãos. O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, o seu Deus, e disse: Em meu desespero clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro, e ouviste o meu clamor. Jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares. Correntezas formavam um turbilhão ao meu redor. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Eu disse: fui expulso da tua presença. Contudo, olharei de novo para o teu santo templo. As águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou, as algas marinhas se enrolaram na minha cabeça, afundei até chegar aos fundamentos dos montes. A terra embaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre. Mas tu trouxeste a minha vida de volta da sepultura, ó Senhor, meu Deus. Quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, e a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia. Mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei a ti o que prometi. Cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. E o Senhor deu ordens ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra firme. Amado Senhor, nós queremos te bendizer por tua santa e verdadeira palavra. Ela é a lâmpada para os nossos pés e a luz para o nosso caminho. Nós queremos te louvar, Senhor, porque com graça e bondade o Senhor nos tem dado muito amor e tem transformado o nosso coração. Aumenta a nossa fé, Senhor. Aumenta o nosso amor por ti. Faz com que transbordemos em amor e em gratidão a ti, Senhor. Por ti, Senhor. O que temos que não tenhamos recebido do Senhor? Todas as coisas que nós temos, Senhor, vieram de ti. A inteligência, o saber, o falar, o andar, o existir, proveio do Senhor, o nosso Deus. Por isso nosso coração se alegra e descansa na tua santa, doce e gloriosa presença. Fala conosco, porque estamos aqui para ouvir a tua voz, não sobre o que os homens pensam dizer, mas daquilo que a tua palavra fala. Nós queremos entronizar nesse instante, Senhor, a tua santa palavra nos nossos corações e pedir que o Senhor esteja fazendo uma grande transformação em nossas vidas. Porque a tua palavra, Senhor, tem poder para transformar vidas. A palavra do Senhor é mais poderosa do que a espada de 2 gumes. Ela é apta para discernir os pensamentos e os mistérios do coração. Assim, Senhor, santifica-nos na verdade. A tua palavra é a verdade. Graças a Deus. Amados irmãos, até aqui temos aprendido
como a amargura contra os ninivitas influenciou a vida do profeta Jonas. Eu disse para os irmãos nas últimas mensagens que Jonas, ele nutria dentro do seu coração uma amargura muito grande contra os ninivitas. Por isso ele não queria que Deus os alcançasse, que a salvação do Senhor alcançasse os ninivitas. Ao saber do plano de Deus para salvar os ninivitas, seus adversários, Jonas se entristeceu com Deus e sua fé esfriou grandemente. Então a amargura de Jonas, o drama de Jonas, é porque Deus irá salvar os seus inimigos, os seus adversários. E a sua fé esfria exatamente porque a bondade de Deus está sendo entregue, está sendo aspergida pelos confins da terra. Ele desobedeceu a ordem do Senhor e procurou fugir da sua presença. Isso foi o que nós vimos. Sua rebeldia pôs sua vida e a de outras pessoas em perigo. Por pouco, melhor dizendo, pela mão do Senhor, aquele barco, aquele navio não afundou. Uma tristeza toma conta do coração de Jonas, a ponto de ele não se importar se iria viver ou morrer. A amargura contra os ninivitas se apoderou do coração de Jonas de uma tal forma que ele não se importava mais se iria viver ou se iria morrer. Enquanto todos estavam clamando no meio da tempestade, ele simplesmente emudece, não clama ao Senhor, dando a entender que para ele tanto fazia viver ou morrer. Mas ele não queria que os seus inimigos fossem alcançados. Ele não queria liberar perdão para os ninivitas, e muito menos queria que Deus os perdoasse. Jonas não orou, mesmo diante de uma grande tempestade que ameaçava a todos. O homem de Deus, o profeta do Senhor, não orou, mesmo diante de uma grande aflição. Assim, ele foi jogado ao mar e, pela grande misericórdia de Deus, engolido por um grande peixe. Foi a grande misericórdia de Deus que conduziu a vida do profeta até o ventre do peixe e de lá o tirou. Foi a providência divina que fez com que a vida de Jonas fosse poupada. E creio eu que também a providência divina está atuando no nosso meio, em nossas vidas, para que as nossas vidas também sejam poupadas. Nós que temos muitos preconceitos, nós que temos os nossos conceitos já formulados, não queremos que Deus salve A, B ou C, mas salve apenas fulaninho e meu amigo e meu primo, porque eu os amo. Mas aqueles que me fizeram sofrer, que me fizeram chorar, que me fizeram, de alguma forma, me fizeram mal, eu peço que Deus os castigue. Eu não me importo tanto com a vida deles. Muitos de nós pensamos assim, infelizmente. Mas graças a Deus, que a salvação vem do Senhor. A salvação não vem de mim, nem de você. A salvação vem do Senhor. Olhando para o texto que nós lemos, nós temos aqui algumas coisas que precisam, primeiramente, serem esclarecidas. O profeta Jonas agora se dispõe a orar. Eu disse para você que ele não orou em meio à tempestade, mas agora ele se dispõe a orar. E vejamos as circunstâncias da sua oração. Em quais circunstâncias ele profere esta oração, ele faz esta oração? A primeira delas é quando ele orou. É dito, então Jonas orou, quando ele estava em aflição, sob o sentimento de pecado e dos sinais do desprezo de Deus contra ele por causa do pecado. Então ele orou. Ele sentiu que estava em rebeldia contra o Senhor. É neste momento que ele está em rebeldia contra o Senhor e que ele sabe, ele fica consciente, se torna consciente de que está em rebeldia para com o Senhor, que ele ora, e graças a Deus que ele orou. Louvado seja o nome do Senhor, que ele orou. Note que, embora tragamos as nossas aflições sobre nós mesmos por conta dos nossos próprios pecados,
Se orarmos, sim, se orarmos em humildade e sinceridade piedosa, seremos bem-vindos ao trono da graça, assim como foi Jonas. As nossas decisões, muitas delas trazem sofrimento, aflição, angústia, os nossos pecados, as coisas que nós escolhemos que estão distantes da presença de Deus, e por pecado não entenda apenas promiscuidade e luxúria, entenda todo tipo de pecado que fazemos ou deixamos de fazer, quando nós simplesmente, foi falado aqui, que, na oração, que Deus tire esqueci a palavra do momento agora, inclusive, ansiedade. Ansiedade é pecado, irmão. Ansiedade é pecado. Porque a ansiedade é uma afronta com a provisão de Deus. Quem é que sustenta você? Sou eu? É o seu trabalho? É a sua força? É a sua saúde que Ele sustenta? Não, é o Senhor. Por isso Jesus diz, não andeis ansiosos por coisa alguma. E o crente andar em ansiedade, ele está andando em pecado contra o Senhor. Onde ele orou? No ventre do peixe. Nenhum lugar é errado para a oração. Nenhum lugar é errado para a oração. Pois onde quer que Deus nos lançar, podemos achar um caminho aberto na direção do céu, mesmo que estejamos ali por nossa própria culpa. Onde você estiver, na aflição que você se encontrar, na dificuldade onde você estiver, onde ninguém lhe vê, talvez você pense que as densas trevas lhe cercaram. E você pensa, não vou orar. Ore. Mesmo que você faça orações frágeis. Às vezes a gente faz aquela oração tão fervorosa, convicta de que Deus irá responder. E que bom, Ele atende, às vezes Ele responde, Mas muitas vezes, eu fiz orações tímidas ao Senhor, desconfiado de que Ele não as ouviria, quase crente de que elas não seriam atendidas. Timidamente orei, e subitamente o Senhor se levanta do seu trono e mostra que Ele é Deus. Já falei para vocês aqui como me encontrei em desemprego, sem condições nós não tínhamos condições de pagar a escola de Clarinha, por uma série de fatores, e a oração que eu fiz, uma oração tímida à noite, Senhor, tu sabes, eu sou pai e não tenho condições de matricular minha filha, que no próximo ano deve ir para a escola, e nós não temos essa condição. Se o Senhor puder abrir uma porta, eu ficaria muito grato. Não foi mais do que isso que eu disse. Subitamente, eu orei isso num domingo, quando cheguei da igreja. Na terça-feira, as coisas se resolveram assim. Não importa, irmãos, se você está fervoroso, sentindo que sua fé está chegando ao trono da graça de Deus, ou simplesmente se você acha que sua fé está frágil, e que você faz uma oração tímida, o seu Pai lhe ouve. O seu Pai inclina os seus ouvidos para ouvir o seu clamor. Um coração quebrantado, Deus não despreza. Ele resiste ao soberbo, mas concede graça aos humildes. A quem ele orou? Ele orou ao Senhor, o seu Deus. Ele orou ao Senhor, o seu Deus. Ele tinha fugido de Deus, mas agora vê a loucura da sua atitude e retorna para Ele, para o Senhor, o seu Deus. Em oração, Jonas olha para Ele, não como o Senhor, mas como o seu Deus, o Deus que tem uma aliança com Ele, pois a graça de Deus jamais o abandonaria. Nem toda transgressão na aliança nos lança para fora da aliança. Nem todas as transgressões que fazemos nos lança para fora da presença de Deus. E isto incentiva até mesmo os filhos mais rebeldes a voltar para os braços do Pai. É uma grande bobagem pensarmos que Deus não nos ama, que Deus não se importa conosco. Na verdade, Ele se importa e se importa muito.
Ele se importa tanto que nos repreende e nos corrige. Como um pai se compadece dos seus filhos, o Senhor se compadece dos seus. Tendo visto essas circunstâncias da oração do profeta, vejamos agora como foi a sua oração. Em meu desespero, clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Em meu desespero, clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Ele reflete sobre a sinceridade da sua oração e a prontidão de Deus para ouvi-lo e respondê-lo. Muitos que não oram de maneira alguma, ou que apenas fazem suas orações formalmente, quando estão em prosperidade, são levados a orar, ou melhor, são levados a clamar, em decorrência da sua angústia. E é para este fim que as aflições, sim, é para este fim que as aflições são enviadas, e elas são em vão se este fim não for compreendido, não for atendido em nossas vidas. Ou seja, se nós não nos curvarmos e clamarmos ao Deus que tudo e a todos vê. Porque as aflições são enviadas para a vida do crente, para o crente se curvar e clamar diante de Deus que tudo e a todos vê. Nós precisamos, irmãos, compreender que é necessário que Ele cresça e que nós diminuamos, que a glória é dEle, que tudo é para Ele, que a minha vida está segura nele, que sem Ele eu não consigo nem sequer me mover, eu não consigo sequer respirar. Por isso é importante que aprendamos que as aflições nos direcionam, a finalidade de cada uma das aflições que passamos é nos conduzir ao trono da graça do Senhor. Há um inferno no outro mundo, do qual não há clamor a Deus com qualquer esperança de ser ouvido. Há um inferno no outro mundo, depois desta vida, que não adianta mais clamar. Mas seja qual for a dificuldade ou inferno, como queira falar, em que possamos estar no ventre deste mundo, aqui ainda podemos clamar. Deus se compadece dos seus. Ele não nos abandona. Embora o profeta estivesse tentando fugir da presença de Deus, pecando contra o Senhor, timidamente falando que pertencia ao Senhor, nós vemos que Deus vai ao encontro deste homem. Ele diz: jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares. Seja quais forem as profundezas nas quais somos lançados, é Deus que nos lança nelas. E é Ele quem tem poder para nos tirar de lá. Não importa quão profundo é o abismo em que nós nos encontremos, Ele tem poder para nos trazer de volta. Não importa quão densas trevas nos cerquem, Ele resplandece e dissipa toda a escuridão. Ele está no ventre do peixe, não consegue enxergar um palmo à sua frente, tudo lhe são trevas. Mas ali, em meio a essas densas trevas, nós vemos que quando ele clama, uma luz do trono da graça se dirige até dentro do ventre do peixe, e ali pode resplandecer vida e graça da parte de Deus sobre a vida do profeta. Por isso, irmãos, é tão importante que nós oremos, busquemos ao Senhor. Verso 4, eu disse: fui expulso da tua presença, contudo olharei de novo para o teu santo templo. Jonas, que outrora se dispôs a fugir da presença de Deus, agora se lamenta por pensar ter sido expulso da gloriosa presença de Deus. Ele queria fugir da presença de Deus, ele entra naquele navio para fugir da presença de Deus, e agora ele se lamenta por ter pensado que Deus o expulsara da sua gloriosa presença.
Ele pensa que não há perdão para o que ele fez e que Deus o rejeitou para todo sempre. Ele pensa que seu pecado é imperdoável, ao ponto de ser expulso para sempre da presença de Deus. No entanto, ele é surpreendido pela maravilhosa graça do Senhor, o seu Deus. Note que quando confessamos os nossos pecados e entendemos que somos dignos da ira de Deus, inicia-se em nós o processo de quebrantamento e da verdadeira conversão. Não importa se você nasceu na igreja, não importa quanto tempo você tem dentro da igreja, não importa se você é pastor, se você é presbítero, não importa. Quer saber se uma pessoa de fato é convertida ao Senhor? É se há quebrantamento em seu coração. Se há quebrantamento em seu coração, se o seu coração se derrama na presença de Deus, se a presença de Deus lhe é suficiente, se tudo que ela almeja nesta vida é a presença de Deus. Você pode ter muitos projetos para essa vida, mas deixa eu dizer, alguns você vai concluir, outros não. Mas mesmo os que você concluir, vão ficar aqui. Você pode pensar, quero uma casa para morar, quero um carro, quero um curso, uma faculdade, quero um trabalho. Alguns você vai concluir, você vai conseguir. Outros não. Mas tudo vai ficar aqui. Eu preciso lhe lembrar disso. Porque parece, irmãos, que a gente fica com os olhos voltados para aqui. Mas se vocês foram resgatados pelo sangue do Senhor, se de fato Cristo habita em seus corações, pensem nas coisas que são do alto, onde Cristo está. Nós andamos tristes, cabisbaixos, sabe por quê? Porque queremos vitória aqui. Aqui é Egito. O povo de Deus não tem vitória no Egito. Sabe qual é a vitória do povo? No Egito é sair do Egito. A nossa vitória está lá. Quando cruzarmos o mar, quando a morte se deparar diante de nós e nós dizemos, você não tem poder sobre nós, tragada foi a morte na sua vitória. Quando chegarmos diante do nosso Senhor e ouvirmos da parte dele, vinde, benditos do meu Pai. É bem verdade que enquanto estivermos aqui, Deus nos dá algum refrigério para nós não nos cansarmos sobremaneira nessa jornada, nessa peregrinação cristã. Nós temos o verso 5 ao 7, diz assim, as águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou, as algas marinhas se enrolaram em minha cabeça, afundei até os fundamentos dos montes, a terra cujas trancas estavam me aprisionando para sempre. Mas tu trouxeste a minha vida de volta da cova, ó Senhor, meu Deus. Quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor. E a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Há dois momentos distintos nesses versículos que nós acabamos de ler. O primeiro deles possui cheiro de morte. O segundo, cheiro de vida. O primeiro, desespero. O segundo, porém, esperança. Jonas se vê em situação de desespero e sem saída. Não há para onde fugir. As trancas da morte me aprisionaram, ele diz. Não há como escapar daquele destino cruel e doloroso. Não há como subir das profundezas e retornar à superfície. Sua vida está por um fio. Suas forças se foram e não há nada, absolutamente nada a fazer, a não ser esperar a execução da sentença de morte sobre si. Este é o primeiro cenário neste momento enquanto ele está orando. Mas subitamente as coisas mudam. E parece-nos que o profeta está descrevendo o momento antes de ser engolido pelo peixe. Me parece que ele não está falando ainda no momento que ele já tenha sido engolido pelo peixe. Ele está dizendo, olha, as algas marinhas se enrolaram sobre mim, estava afundando, muitas correntezas me cercaram. E ali, enquanto afundava no mais profundo dos mares, Deus envia o socorro, o peixe para o engolir.
E Deus envia o peixe para engolir o profeta antes da oração do profeta. Antes dele orar. Veja como Deus é bondoso, irmãos, como Ele envia socorro, mesmo quando nós ainda não clamamos pela sua graça e pela sua bondade. Quando se via submerso pelas muitas águas e o desespero toma conta das suas faculdades. Entretanto, vemos que no último fôlego de vida, no último momento de agonia, quando ele já tinha sobre si a sentença de morte, Deus envia o livramento, pois é Deus misericordioso, que nos vê onde quer que estejamos e sonda o nosso coração no mais oculto, onde ninguém pode ver. Jonas pensou que em Tarsis ele estaria longe de Deus e que a mão do Senhor não o alcançaria. Mas ele descobriu da forma mais dolorosa que Deus é Deus de perto e também é Deus de longe. Assim ele pôde comprovar as palavras do salmista: para onde me irei do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alva e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu dissesse que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Foi ali, no ventre do peixe, que ele pôde comprovar estas palavras do salmista, que trevas e luz para Deus são a mesma coisa. Ele pensou que em Tarsis estaria longe da presença de Deus, mas agora, no profundo dos mares, dentro do ventre do peixe, ele clama e vê que Deus o responde, que Deus o atende. Para onde me irei do teu espírito? Assim, aquele que buscava fugir da presença de Deus, queria ir para longe da presença de Deus, procura retornar para a presença de Deus de dentro do peixe e vê que ali Deus está com ele, que dentro do ventre do peixe Deus está com ele. E eu espero que você consiga aplicar isso na sua vida enquanto estou falando. Nas aflições, nas dificuldades, nas agonias, nas noites densas e escuras que você passa e enfrenta, Deus está com você. Versos 2 e 9 diz assim: aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia, mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que eu prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. Veja que a idolatria não é somente uma afronta a Deus, mas também é um desprezo por sua misericórdia e bondade. Assim, aqueles que confiam em ídolos recebem a sentença de morte, tanto por afrontarem o Criador, quanto por desprezarem a insubstituível graça de Deus. O profeta demonstra gratidão e diz que o sacrifício será oferecido com um cântico de gratidão a Deus. Desta forma, vemos que o coração agradecido a Deus sempre oferecerá sacrifício de louvor. Sempre. Um coração ingrato resmunga, nada lhe agrada. O culto hoje, mas rapaz, foi muita microfonia. E tinha um irmão do meu lado que ficava assim, assim, assado. Isso é um coração ingrato. Mas, rapaz, tu viu e fica só observando o movimento do culto. Mas um coração agradecido, ele está para louvar ao Senhor, para render graças ao Senhor. Não lhe importa nada, ele quer bendizer, glorificar e exaltar o Senhor.
Um coração agradecido sacrificará sua vontade a Deus, para que a vontade de Deus prevaleça. Veja o que diz Gálatas 2:20. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Um coração agradecido a Deus sacrificará seus bens e recursos a Deus, para que possa aprender a depender de Deus. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, estou dando metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Dizem que quando o último sinal de que uma pessoa se converte é o bolso. Quando o bolso se converte é porque o caba virou crente. E foi a primeira coisa que aconteceu na vida de Zaqueu. O bolso dele se converteu rapidinho. Um coração agradecido sacrificará seus planos e projetos para que os planos do Senhor tenham primazia. Um coração agradecido a Deus. Veja o que Paulo diz aos Filipenses: mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparando com a suprema grandeza do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas quem perder a sua vida por amor de Cristo, a encontrará. Não tente salvar a si próprio. Entregue sua vida a Ele. Morra por Ele, viva por Ele, entregue-se a Ele, respire por Ele, mova-se por Ele. Porque você não estará em mãos melhores. Um coração agradecido sacrificará seu descanso e seus finais de semana em prol da vontade de Deus. Perdoará as ofensas que lhe forem feitas. Orará por aqueles que o perseguem. Abençoará aqueles que o amaldiçoam. Pois tudo isso também é sacrifício de louvor ao Senhor. Deixe-me dizer algo a respeito disso. Não adianta você vir aqui, levantar as mãos e cantar a plenitude desta terra e todos que habitam nela são do Rei, se você não perdoar as ofensas, se você não orar por aqueles que o perseguem, se você não demonstrar um coração que ama ao seu Senhor e aos seus irmãos. Verso 10 diz assim: e o Senhor deu ordens ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra firme. Permita-me fazer algumas considerações aqui agora. Depois de ser lançado fora do navio, Jonas se afogava nas profundezas dos mares, e lá teria morrido, se Deus não ordenasse que o grande peixe o engolisse. Concorda comigo? Lançado ao mar, se Deus não enviasse o peixe para o engolir, ele teria morrido ali. Veja como Deus vem em nosso socorro e como podemos esperar o auxílio do Senhor, principalmente em momentos de grande angústia. Portanto, lembremo-nos das palavras do salmista: as cordas da morte me envolveram, as angústias do Sheol vieram sobre mim, a aflição e tristeza me dominaram. Então clamei pelo nome do Senhor: livra-me, Senhor. Certamente, estando em densas trevas, no ventre do peixe por 3 dias e 3 noites, o profeta pensou que estava ali porque Deus resolveu puni-lo. Mas a verdade é que, embora Jonas não pudesse perceber, tudo, absolutamente tudo, era livramento do Senhor. Ele pensou que tinha sido atirado ao mar porque Deus estava o punindo. Ele pensou que estava agora no ventre do peixe e seria devorado e digerido pelo peixe como punição da sua fuga da presença de Deus. Mas, na verdade,
tudo isso era livramento da parte de Deus para com a vida do profeta. Nós geralmente pensamos que Deus deve nos livrar do sofrimento, mas veja como o seu livramento se dá através do sofrimento, pois até aqui temos visto que Deus estava trazendo livramento da morte espiritual, pois Jonas estava fugindo da presença de Deus. Tudo que está acontecendo aqui na vida de Jonas, tudo, absolutamente tudo, é para livrá-lo da morte espiritual. Sua fé está vacilante, ele não quer mais ter comunhão com o Senhor, mas Deus irá mostrar para ele que ele é Deus na vida de Jonas, e que Jonas pertence a ele, e que ele foi comprado por bom preço, e que aquele que o Pai o entrega, ele jamais lança fora. Vemos aqui livramento de um coração amargurado, que repara no cisco no olho do outro, mas é incapaz de remover a trave que está diante dos seus próprios olhos. Ele foge da presença de Deus, eu quero que isso fique muito claro, ele foge da presença de Deus porque tinha amargura contra os ninivitas em seu coração. Ele não queria que a salvação fosse entregue aos ninivitas, que eles fossem perdoados. E ele pensa que Deus é feito ele, que não perdoa. Finalmente, nós temos o livramento da morte física, pois Jonas estava se afogando no mar. Quando a gente olha, a gente pensa que Deus está apenas o livrando do mal momentâneo fisicamente, da morte física. Mas aqui temos um Deus que está atuando na vida espiritual do profeta, no coração do profeta, e por último, na vida física do profeta, na vida biológica dele. Deus dá ordens para que o peixe vomite Jonas na praia, porque o profeta precisava se submeter e cumprir as ordens do Senhor, porque Jonas é servo e apenas servo, e servos não podem desconsiderar a palavra do seu Senhor. O Deus de Israel irá mostrar que ele também é Deus dos ninivitas e de todos os habitantes da terra. Ele é Deus na sua vida, mas é Deus na vida dos seus adversários, dos seus inimigos, do seu vizinho. Ele é Deus de toda a terra. Todos pertencem a Ele. Todos vieram dEle. Todos existem e subsistem por causa dEle. Então, irmãos, para finalizarmos, nós temos visto como Jonas procurou se afastar da presença de Deus, como Deus busca trazê-lo de volta à sua presença, enviando a grande tempestade, fazendo com que Jonas fosse jogado ao mar, dando ordens para que um grande peixe o engolisse, e fazendo com que este peixe o vomitasse na praia. Deus muitas vezes age assim na minha e na sua vida, enviando tempestades e fazendo com que nós sejamos lançados no mar. O nosso coração deseja sempre que Ele acalme a tempestade, né? Mas nem sempre Ele acalma a tempestade. Às vezes nós vamos para dentro do olho do furacão. Eu já estive lá. Eu já estive no ventre do peixe. E no ventre do peixe você pensa que as suas orações não são ouvidas. No ventre do peixe você pensa que tudo que lhe espera, tudo que lhe aguarda agora é a sepultura. Certamente, tudo isso faz parte da providência divina para convencer Jonas do pecado, da justiça e do juízo. Deus está trabalhando na vida deste homem para convencê-lo do seu pecado, da justiça, porque todos devem se dobrar diante do Senhor, e do juízo. Portanto, irmãos, a jornada de Jonas, da desobediência à obediência, demonstra a profundidade do amor e da misericórdia de Deus. Sua experiência no ventre do peixe não foi apenas um período de sofrimento físico,
mas um período de profunda transformação espiritual. Enquanto estava ali no ventre do peixe, não era apenas um sofrimento físico, mas Deus estava quebrantando o coração deste homem, estava trabalhando em sua vida, fazendo com que Jonas entendesse e compreendesse que a vontade do Todo-Poderoso se sobrepõe à nossa vontade, que somos servos e Ele é o Senhor, que Ele dá ordens e nós obedecemos, que nos prostramos diante da sua graça, que o crente anda em humildade, que o crente procura obedecê-lo, que obedecer ao Senhor é também expressão sacrificial de adoração ao Senhor. O arrependimento sincero de Jonas, expresso em sua oração, abre o caminho para o perdão e o restabelecimento do seu relacionamento com Deus, o relacionamento que ele pensara que havia sido rompido, que havia sido desprezado, que havia sido quebrado. Essa passagem, irmãos, nos ensina a importância de reconhecer nossa própria pecaminosidade, buscar o perdão divino e confiar na sua graça para nos restaurar, mesmo em nossas maiores fraquezas e rebeldias. Sabe por quê? Pois Deus, assim como Deus não abandonou Jonas em seu desespero, Ele também não nos abandona em nossas próprias crises de fé e obediência. Ele não nos abandona. É muito comum eu receber durante a semana alguns irmãos preocupados com os outros. Pastor, fulano está frágil na fé. E a gente dá aquela ligada. A gente, às vezes, quando a semana é um pouco mais folgada, a gente visita. Certamente a gente ora pela vida dos irmãos. Mas se a sua vida depender, se a sua salvação depender de mim ou de qualquer outra pessoa, certamente você perecerá. Mas a sua vida, a sua salvação, não depende de homem algum. Está nas mãos do Senhor. Está nas mãos do Todo-Poderoso. Pai, eu quero te agradecer pela vida de Aninha, que o Senhor a fortaleça e faça com que ela cresça em graça e conhecimento diante de Ti. Livre-a, Senhor, de todos os perigos que sua alma há de enfrentar, porque ela pertence ao Senhor e foi comprada por bom preço. Oramos pela vida de Tassiana, dos desafios que ela tem se deparado, e peço que o Senhor a abençoe ricamente. Abençoe o seu lar, seu esposo, o seu trabalho. Abençoe também seu filho, e que em tudo o teu nome seja glorificado na vida dos teus filhos, ó Pai. Nós oramos por este culto que o Senhor nos concedeu. Bênçãos sobremaneira sobre as nossas vidas. Aos frágeis na fé, eu peço que o teu Santo Espírito interceda, mesmo com gemidos inexprimíveis, para que nenhum se perca. Fortalece, Senhor, aqueles que estão cansados e sobrecarregados, que eles encontrem em Ti, apenas em Ti, o refúgio e refrigério para suas almas. Que a Tua graça nos acompanhe, não só durante esta semana que se inicia, mas durante toda a nossa vida, pois somos Teus. E sabemos, Senhor, que podemos descansar em Ti, sabemos que podemos confiar em Ti, porque o Senhor não muda. Sim, o Senhor não muda, por isso nós não somos destruídos. Louvado seja o Teu nome, ó Pai. Amém.